Fala pessoal do YouTube Dedicação Delta, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus de Palma, galera. Sou delegado de polícia aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Galera, hoje nós vamos entender um tema que sem dúvida vai cair na sua próxima prova. Para isso, pessoal, vamos se inscrever aqui no YouTube Dedicação Delta e também seguir a página do Dedicação lá no Instagram. Pessoal, sem enrolação, vamos para o tema de hoje, que é um tema, pessoal, que vai estar principalmente, penso eu, em provas da banca CESP. Pessoal, o tema hoje envolve, vamos dizer assim, uma interdisciplinariedade entre o direito administrativo e o direito processual penal. Envolve, pessoal, inquérito civil público e também, pessoal, o oferecimento de denúncia com base nesse inquérito civil. Pessoal, como vocês bem sabem, em tese, o inquérito policial é um instrumento investigativo de natureza criminal por excelência. Nós temos o PIC, sem dúvida nenhuma, do Ministério Público, mas eu posso afirmar para vocês que 95% para mais por cento dos casos, eles são denunciados pelo Ministério Público através de inquérito policial. E, pessoal, nós temos aqui uma hipótese muito interessante. A primeira indagação que eu vos faço. É possível, pessoal, o Ministério Público oferecer denúncia com base em um inquérito civil? O inquérito civil, pessoal, é um instrumento de investigação privativo do Ministério Público para a elucidação de autoria e materialidade com relação a ilícitos de natureza civil que envolvem direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, pessoal. É como se fosse, galera, para vocês entrarem na cabeça de vocês, é como se fosse um inquérito policial, mas civil, que apura ilícitos civis que dão aso à chamada ação civil pública. A questão, pessoal, é possível o Ministério Público oferecer denúncia diante de fatos investigados em inquérito civil? Positivo. A jurisprudência é pacífica, pessoal, ou seja, o Ministério Público ele pode investigar ilícitos civis dentro do inquérito civil. Mas, se ali dentro daquele caderno de investigação ele perceber que existem ilícitos penais, ele é, por força do princípio da obrigatoriedade, forçado, coagido entre aspas, obviamente, a oferecer essa denúncia e instaurar o procedimento criminal. A questão que eu falo aqui para vocês nesse julgado é que, e se, por exemplo, pessoal, dentro desse inquérito civil, tivesse apurando uma conduta relacionada a alguém com foro por prerrogativa de função. No inquérito civil, pessoal, na seara civil, em tese, nós não temos foro por prerrogativa de função. Nós não temos. Então, se, por exemplo, tivesse investigando um juiz de direito no bojo de um inquérito civil, isso ocorre normalmente em primeira instância. Se fosse, por outro lado, em um inquérito policial, isso funcionaria lá no Tribunal de Justiça, como prevê o Estatuto da Magistratura, mas isso não ocorre no inquérito civil. E se, nesses casos em que no inquérito civil tivesse investigando alguém com prerrogativa de função e se oferecer a denúncia com base nesse inquérito civil relacionado a fatos que atraem a competência penal das instâncias superiores, haverá nulidade? O inquérito civil que apura fatos relacionados a pessoas com foro prerrogativa de função e isso gera uma denúncia, e pode, existe nulidade porque não teve a supervisão judicial desse inquérito civil? No inquérito policial, pessoal, quando se apura condutas criminais de pessoas com foro prerrogativa de função, é necessária a supervisão do tribunal. É a jurisprudência pacífica no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, nós temos julgado recente dizendo que isso também deve ocorrer nos casos de tribunais de justiça locais, como foi o caso famoso do Flávio Bolsonaro, em que houve anulação da prova no Supremo Tribunal Federal. A questão é, se ao oferecimento da denúncia com base no inquérito civil, e essa denúncia é contra alguém com foro prerrogativa de função, esse inquérito civil, então, tem que ficar sob supervisão do tribunal? E se não houver essa supervisão, pessoal, é necessário, ou melhor, se não houver essa supervisão, haverá nulidade dessa denúncia oferecida? O Superior Tribunal de Justiça, pessoal, pelo menos em um primeiro momento, decidiu que não há usurpação de competência do Tribunal de Justiça local, vamos dizer assim, a instância superior, quanto à supervisão de investigação contra detentor de foro por prerrogativa no âmbito de inquéritos civis
e ação de improbidade. Então, se no inquérito civil o Ministério Público ele inicialmente for realmente apurar a existência de infrações que deem aso à ação civil pública, e essa pessoa investigada nesse inquérito civil for alguém com foro por prerrogativa de função, e se desse inquérito nascer uma ação penal pública ou uma denúncia, não haverá nulidade por falta de supervisão judicial. Lembrem-se, isso está vinculado unicamente ao inquérito civil. O inquérito policial é aquela regra que a gente já conhece, tem que ter a supervisão do tribunal. Mas, no inquérito civil, o STJ decidiu que isso não deve ocorrer. Vamos lá, pessoal, olha aqui. Vou até me tirar da tela para ficar mais fácil para vocês lerem. A controvérsia desse julgado consiste em definir se houve a usurpação de competência do Tribunal de Justiça Local ao não determinar a instauração de inquérito policial, ou o PIC do Ministério Público, em investigação para apurar suposto ato de improbidade administrativa praticado por prefeito. Ora, pessoal, se a gente, em tese, investiga um ato de improbidade administrativa, isso pode sim configurar um ilícito penal. Então, será que não seria o caso de se instaurar um inquérito policial ou um PIC para apurar isso, ao invés disso tudo ficar concentrado no inquérito civil? O STJ, pessoal, ele decidiu que, de fato, a inicial acusatória, ou seja, a denúncia que deu origem à ação penal, não foi precedida de prévia instauração de IP ou de PIC. Porque essa denúncia ela se apoiou em elementos do inquérito civil público. E, pessoal, isso é possível? Obviamente, conforme já decidiu o próprio STJ, através da sua corte especial, é plenamente legítimo o oferecimento de denúncia com escolho, com fundamento em inquérito civil público, não sendo o inquérito policial ou o PIC pressuposto necessário. Ora, o inquérito policial, segundo a doutrina clássica, embora haja temperamentos na doutrina mais moderna, o inquérito policial, o PIC, ele é dispensável, pessoal. Portanto, embora o investigado exercesse cargo com foro privilegiado, não havia nenhum ato de investigação criminal iniciado na origem, mas apenas um inquérito de natureza civil. Então, pessoal, se no início da investigação não houvesse, em tese, a prática criminosa ou indícios de prática criminosa, é possível que haja tão somente um inquérito civil. Mas, se nesse início já se perceber algum crime, é óbvio que precisa requisitar a instauração de inquérito policial ou a instauração do PIC. Mas se nesse início não tiver o indício algum de crime, isso vai ser apurado no bojo do inquérito civil. E se lá no final desse inquérito civil se perceber, embora no começo não existisse ilícitos criminais, mas agora existe contra esse detentor de foro privilegiado, é óbvio que é obrigatório o oferecimento da denúncia. E, embora nesse inquérito civil não tenha ocorrido a supervisão judicial, como é de praxe no inquérito policial ou no procedimento investigatório criminal do Ministério Público, não haverá nulidade alguma. Então, pessoal, lembrem-se, se há o oferecimento de denúncia contra alguém com foro por prerrogativa de função, com base em um inquérito civil, mesmo que não tenha a supervisão judicial, essa ação penal ela é válida e deve prosseguir. Pessoal, essa é a nossa dica de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.